E aí, tudo certinho? O professor Dalmo Azevedo na área, trabalhando com você nessa aula. A organização administrativa. É essencial, depois que você faz todo aquele trabalho teórico, toda a parte conceitual de direito administrativo, é essencial você começar a enxergar efetivamente a composição da organização administrativa nacional. Porque assim, não adianta nada eu começar a falar para você de atos, serviços, se você não enxergar quem são as entidades que compõem efetivamente a administração pública. Então o essencial de se estudar esse assunto é você conseguir matar dois dos três elementos conceituais de administração pública. Lembra? A administração pública é um conjunto de entidades, órgãos e agentes. O que a gente consegue matar ao estudar organização administrativa são as entidades e os órgãos, ficando faltando apenas agentes públicos para ser visto numa oportunidade melhor. Então, a ideia de estudar aqui é necessariamente conhecer que entidades são essas, que órgãos são esses, como eles se compõem, como funciona, né, quais são as competências lidadas ali. Então, a ideia de organização administrativa dessa aula é te dar uma visão ampla, abrangente, não específica ainda, tá? Nós vamos dar uma visão geral de como está organizada a administração pública e como que ela funciona efetivamente. A nossa base de estudo está em dois dispositivos bem distintos. O dispositivo que organizou a administração pública necessariamente no Brasil, que é o Decreto-Lei número 200 de 1967, lá no seu artigo 4º, ele vai trazer ali a composição da administração pública nacional, e a Constituição de 88 trouxe também dois dispositivos, meio que uma repetição, apenas uma confirmação daqueles dispositivos, tanto no artigo 18 quanto no artigo 37, no seu inciso 19. O que eu vou te mostrar aqui, que nós vamos ver juntos aqui, são exatamente esses dispositivos que eu estou apontando para você, só que de uma forma mais simplista. Sem a gente precisar ficar lendo a lei, ficar olhando o dispositivo, não. Vamos desenvolver aqui na tela uma forma de análise específica dessa composição, tá? Então vamos direto aí para a tela e eu já vou começar o trabalho apontando para você o seguinte. Quando se fala na administração pública nacional, eu quero trabalhar exatamente a distribuição da administração pública, eu preciso estabelecer o seguinte. A administração pública compreende, primeiro, algumas entidades que vão compor a chamada administração pública direta e algumas que vão compor a chamada administração pública indireta. Essa primeira subdivisão aqui, que é a divisão maior de todas, mas essa primeira divisão aqui, ela é essencial para a gente poder fazer um trabalho bem detalhado e conseguir enxergar exatamente essa composição, tá? E tendo essa ideia, fica muito tranquilo para você enxergar ali o desmembramento, as competências, fica muito mais tranquilo para nós. Eu queria que você entendesse o seguinte. Tudo começa, lógico, na chamada administração pública direta. O que acontece? A Constituição Federal e o Decreto-Lei número 200, eles resolveram estabelecer o seguinte. Eu vou colocar a Constituição como, porque, né, nossa lei maior, como grande ponto de trabalho, mas isso também vale para o decreto. Estabeleceu o seguinte, lá no seu artigo 18. A organização político-administrativa do Estado é formada por 4 carinhas. E esses 4 carinhas que ali estão, eles são criados diretamente pela própria Constituição. Foi a Constituição que chegou e falou: União, Estado, DF, municípios, vocês existem, vocês vão ter determinadas competências e vocês têm obrigações específicas a serem desenvolvidas. Então, a própria Constituição, eu costumo brincar desse jeito para ficar fácil de lembrar, a própria Constituição diretamente criou essas entidades e estabeleceu que eles têm obrigações diretas em relação à sociedade. Então, quando você fala em administração pública direta, são as entidades centrais, principais, essenciais da administração pública. Sem esses 4 caras, a administração pública não existe. Então, assim, é bom você enxergar. Pode ser que não exista, claro, pela nossa composição atual, existe sempre, mas poderia ser que você poderia viver em um estado em que não tinha nenhuma entidade da administração pública indireta, nada impede. Agora, a administração direta é essencial e é necessária para a existência do Estado em si. Então, vamos lá, para a gente poder completar, a administração direta é formada por União, Estados, Distrito Federal e municípios. As entidades federativas, né? Tanto importante isso, que município, somente no Brasil é considerado como uma unidade federativa com autonomia. Só a nossa Constituição resolveu desenvolver isso. Inclusive o município só ganhou esse status mesmo em 88, né? Então, assim, o que a Constituição fala? Olha,
O Estado, ele tem, né, a sua composição e o governo determina o direcionamento dele, perfeito? A partir do momento que o governo define diretrizes, programas, projetos, quem vai colocar isso em prática é a administração pública. E a Constituição elegeu as 4 entidades que são responsáveis por colocar em prática de forma efetiva a intenção do governo do Estado, perfeito? Então, quando a Constituição falou, cabe a vocês, União, Estado, DF, municípios, a prestação das atividades, da função administrativa para a sociedade, ela criou a chamada administração pública direta, que são entidades diretamente constituídas e diretamente responsáveis pelas funções administrativas essenciais do nosso Estado. Então, perceba a importância da existência desses caras. O problema é que, assim, quando você está lá estudando direito constitucional, repartição de competências, o exemplo para ficar bem na cara mesmo. Você pega dos artigos 21 a 24. Artigos 21 e 23, competência administrativa da União. Artigos 22 e 24, competência legislativa. E quando você vai ali folheando a Constituição, dá uma pena da União, cara. Porque, tudo bem, a União é o ente maior, tal, mas lembre-se que o artigo 18 diz que são todos autônomos. Então, assim, a União não é maior do que o município na lógica de ação. O que ele tem é mais obrigação. O que ele tem é uma ação que vai ser de âmbito federal. Claro que o alcance das suas ações é muito maior do que o do município. Mas eles são a mesma coisa no final das contas. O problema é que, caramba, é muita competência. A União dá até pena. Tudo bem que no artigo 23 é aquela competência administrativa comum, né, que ela vai exercer junto com os outros entes. No artigo 24 é a legislativa concorrente, que ela vai exercer também junto com estados e Distrito Federal, mas mesmo assim é muita coisa. Só o artigo 21, que é a competência administrativa exclusiva da União, só a União pode fazer, dá até medo. Aí eu te pergunto, você realmente acha que a União, por maior que ela seja, por mais que tenha agente público, por mais que tenha prédio público compondo, você acha que ela é capaz de pegar o artigo 21, todos os seus incisos, e oferecer com a qualidade que nós precisamos como sociedade? Você realmente acredita que a administração pública direta União é capaz de oferecer tudo do melhor para você, ou pelo menos dentro da reserva do possível, né? Você realmente acredita nisso? Pois é, impossível. Por mais boa vontade que a União tenha, isso não é possível. Porque, assim, isso demandaria uma especialização gigantesca por parte da União. Porque quando você se põe a prestar um determinado serviço a alguém, você vai atuar com especialização. Quando você se põe a prestar todos os serviços que o mundo oferece, é impossível você ser especializado em tudo. Então, a União teria que ser um ente muito maior do que ele já é hoje em dia. Teria que ser uma entidade absurdamente grande para tentar atender a essa demanda. Por isso, o que acontece? Surgiu um sistema, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, em que a União olhou suas obrigações e pensou assim, cara, tá, eu até posso oferecer, mas eu não vou oferecer com a qualidade que o interesse público espera. Então, vamos começar a desenvolver o seguinte, eu vou pegar essas competências que estão diretamente atribuídas a mim e vou passar a transferi-las, né? Vou passar para outras pessoas jurídicas, essa competência. Só que eu não vou cometer o mesmo erro que a Constituição fez comigo, União, não. Eu não vou criar uma entidade e jogar tudo nas costas dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar-me de um princípio chamado princípio da especialidade, ou princípio da especialização. Eu vou criar uma pessoa jurídica e ela será responsável por atuar em uma competência específica. Ela será especializada. Eu vou criar uma nova pessoa jurídica, essa pessoa terá uma outra competência, e somente essa, especializada. E por aí vai. Então olha que inteligência. Ao invés de você pegar o cara e jogar tudo nas costas dele, você diz o seguinte, vamos fazer aqui, transfere sua competência para outras pessoas, só que você passa a transferir isso determinando especificamente onde cada um vai agir. Eu costumo sempre fazer uma analogia, e me perdoem os advogados e amigos de advogados pelo que eu vou falar, mas na boa, né? Vocês vão entender perfeitamente. Existe uma coisa chamada advogado pato. Eu sempre gostei de falar isso, a minha vida inteira eu falo isso. Você olha assim, tem lá no escritório de advocacia, né? Tem lá o negocinho. Trabalhista, civil, penal, empresarial, administrativo, direito público, direito privado, direito mesclado, o cara inventa tudo. Aí o cara vai numa audiência trabalhista e senta do lado errado no momento ali na distribuição de pessoas, né, das partes, senta do lado errado. Por quê?
porque é diferente o sistema processual. Aí o cara vai entrar ali com um determinado recurso, entra com o recurso errado. Por quê? Porque é diferente o sistema recursal. Então, assim, não dá. Você pegar um cara que diz que faz tudo, pode ter certeza que ele faz tudo com baixíssima qualidade. É por isso que a gente chama de advogado pato, né? Porque o pato nada, voa e anda. Ele nada mal pra cacete, voa mal pra cacete e anda mal pra cacete. Se você olhar um pato, ele anda tudo torto, ele voa, tenta voar, e ele nada ridiculamente. Então, assim, é a mesma coisa para um advogado. Ou aquele cara que fala, não, pode deixar que eu faço tudo, eu dou aula de tudo. Ah, dá aula de tudo? Pô, legal. Tu vai assistir uma aula boa de tudo. Mas você não vai ter a melhor aula possível, porque o cara não tem especialidade em nada. Pra você ver, eu tô trazendo pra minha vida, né? Pra professor, pra você não falarem que eu sou. Que eu tô trabalhando aqui pra poder falar mal dos outros. Então eu não sou corporativista, não. A ideia é que sempre que você tem um especializado atuando, a coisa funciona de forma efetiva. Então imagina a Constituição chamar num canto e falar assim, Dalmo, você é uma unidade federativa. E a partir de hoje você tem que tomar conta do sistema de saúde, da previdência social, da assistência social, da viação aérea, viação marítima, viação terrestre, sistema postal, sistema financeiro, tributário. Tá doendo, não tá? Eu tô começando a tremer já aqui, tô começando a me arrepiar de medo, porque é muita coisa. Então eu chego e falo, pô, peraí. Tá, eu vou tomar conta do sistema financeiro? Beleza, vou jogar para uma entidade. Ah não, sistema assistência social, seguridade social, vamos agrupar, né, igual a Constituição faz, vamos jogar para outra pessoa. Então a coisa começa a funcionar de uma forma mais inteligente. Então quando você tem essa especialização, essa técnica de especialização, você tem o surgimento da chamada administração pública indireta. Olha o nome, indireta. Por que ela é indireta? Porque a grande marca dela é não ser a titular da obrigação originária, mas ela se torna titular por uma necessidade de atuação especializada. Então, fica óbvio para você que a administração indireta só existe porque a direta quis. Então, o Estado um dia acordou e falou, eu não vou oferecer isso de forma direta, não. Eu vou indiretamente oferecer para a sociedade. Ou seja, eu vou instituir uma pessoa jurídica que vai agir em meu nome. Beleza, administração indireta. O município chegou um dia e falou, vou passar isso aqui, essa atribuição para uma outra entidade. Administração indireta. Então, só existe administração indireta porque a direta quis. Ponha isso na cabeça que isso vai definir para você especificamente como que você enxerga a administração pública. Tá? Então, vamos para a tela de novo. Quando você fala de administração pública indireta, nós temos 4 entidades, por força lá do previsto no artigo 4º, inciso 2º do Decreto-Lei 200, ou no próprio artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Temos a autarquia, a fundação pública, a sociedade de economia mista e nós temos as empresas públicas. Esses são os caras que o Decreto-Lei 200, lá em 1967, definiu como entidades que vão compor a administração pública indireta. É tão antigo que na época, né, o decreto está escrito empresa com um acento circunflexo no E, para você ver como é que é, né, bem das antigas. Mas o que a gente organizou? Porque até então, quando você criava a entidade de administração indireta, não tinha uma lógica, vai criando, se exploda. Não. Hoje, está bem organizado, como que vai funcionar? União, você quer passar isso para frente? Beleza. Então, ou você constitui uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Se não for nenhum dos 4, também não vai ter. Então, a administração indireta é formada somente por esses 4 carinhas que aí estão. Então, são 8 entidades que compõem a administração pública no Brasil. Essas 8 entidades divididas em 4 administração direta, 4 administração indireta. Beleza? Então, com isso, você tem uma visão geral da administração pública. Nós vamos trabalhar cada uma individualmente, com detalhes, não se preocupe, mas, num primeiro momento, você tem uma visão ampla do que é a administração pública. Tá, Dalmo, beleza. Agora, olha só. Como que acontece o surgimento desses caras? Como é que isso rola? Toda vez que você tem o surgimento de uma pessoa jurídica no direito administrativo, é necessário a edição de uma lei. Seja uma lei para criar a entidade, seja uma lei apenas para autorizar o surgimento daquela entidade. Então, por que eu estou falando isso que é importante? É necessário você anotar isso daqui. Para que da administração direta surja a ente da administração indireta, eu vou precisar de lei. Por conta disso, todos esses entes aqui, eles vão poder legislar. É o que nós chamamos de capacidade política. Por tal motivo, alguns doutrinadores chamam as entidades que compõem a administração direta de entes ou entidades políticas.
da administração. Então, entes políticos ou entidades políticas da administração. Porque a União, através de lei, institui um desses caras. O Distrito Federal, através de lei, institui um desses caras. Só que esses caras aqui, eles não vão poder legislar. Eles não têm esse poder de lei. Por isso que a doutrina chama esses caras de entes administrativos ou entidades administrativas da administração pública. Por quê? Porque eles têm apenas a função de executar a atribuição deles. Então, vamos lá para um exemplo para ficar bem claro para você. Um dia a União falou, eu tomar conta de aposentadoria, chato pra cacete, ter que ficar fazendo cálculo, olhando lei 8.212, 8.213, ter que assistir aula do Vinícius. Ah não quero isso pra minha vida não, parceiro. Quer saber a verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos instituir uma pessoa para tomar conta disso. Fica instituído o INAMPS. INAMPS entrega a idade, tá? Se você lembra, cara, você tá bem velho, hein? INAMPS depois virou INPS e hoje é conhecido como INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. É uma autarquia que é responsável por atuar na área especificamente de seguridade social. Pronto. A União, que tinha uma obrigação, além de todas, da seguridade, se desfez, no bom sentido, de uma obrigação, passando para uma autarquia e ela atuando especializadamente. Ela só pode, o INSS só pode agir nessa área. Ah, Dalmo, o INSS pode abrir conta bancária? Nunca, porque ele não funciona dentro do sistema financeiro. Ah, o INSS ele pode entregar carta? Nunca, porque o INSS não atua na parte do serviço postal. Então, essa é uma decorrência do princípio da especialidade. Você tem um cara para fazer uma função e isso vai funcionar definitivamente. Tá? Se você acha que o INSS é uma bagunça hoje, imagina se ele não existisse e tudo ficasse na mão da União. Beleza? Aí, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu quero te mostrar o seguinte. Você tem a administração direta, como eu disse, e a administração direta, ela resolve passar as suas atribuições para a administração indireta. Perfeito? Como que eu vou chamar isso aqui? Isso daqui é o que nós chamamos carinhosamente de descentralização. Uma técnica administrativa na qual surge uma nova pessoa jurídica, isso aqui é muito importante, para que essa pessoa jurídica venha a exercer atividades específicas. Então, toda vez que a administração direta, União, Estados, DF, município, resolve instituir alguém da administração indireta, nós temos uma técnica chamada descentralização. Eu vou te dar uma observação agora, mas que eu peço para você para deixar suspenso. Eu vou te explicar, mas depois eu vou te pedir para esquecer um pouquinho, porque eu vou só antecipar rapidamente um assunto de serviços públicos, que é para você poder enxergar bem, mas depois você vai ver que não vai precisar dele agora. Porque a administração direta, ela também pode atuar em alguns casos, em algumas situações, através de uma outra setinha, que é quando ela vai transferir a execução de uma atividade para um particular. Esse caso aqui também é chamado de descentralização, tá? A diferença é que essa descentralização aqui de cima, a gente chama de descentralização por outorga legal, ou descentralização por serviço, porque decorre de lei. Essa aqui embaixo a gente também chama de descentralização, mas é descentralização por delegação ou por colaboração, que ela decorre de um ato, às vezes de lei, às vezes de um contrato, depende do caso. Mas normalmente decorre de um ato ou de um contrato administrativo. Isso daqui é aquele caso dos concessionários de serviço público. Você vê muito isso em rodovias, né? A concessionária que toma conta da rodovia estadual, da rodovia federal. Ali são particulares. Esses particulares, eles não compõem a administração pública. O que eles fazem é exercer uma atividade em nome da administração, tá? Por que eu estou falando disso agora? Eu sei que isso pode atrapalhar um pouco, mas porque quando você estuda descentralização, essa é uma técnica administrativa que nós utilizamos para melhor atender demanda da sociedade mediante o princípio da especialidade. Eu vou contratar um particular para atuar numa área específica. Então, quando se fala em descentralização, quando você começar a desenvolver mais o seu estudo do direito administrativo, você vai acabar se deparando com essa descentralização do particular. Aí você vai voltar e falar, o Dalmo me ensinou errado. Porque o Dalmo falou que a descentralização é só para administração indireta. Não, existem duas. Mas para nós, agora, nesse momento, vou refazer aqui, o que interessa, quando a gente estudar serviços públicos juntos, eu volto a falar sobre isso.
O que interessa no primeiro momento é essa setinha aqui, ó, administração direta, instituindo a administração indireta, sempre através de lei. Qual o nome disso aqui? O nome disso, descentralização administrativa, perfeito? Então você descentraliza, tira do centro, que era a responsabilidade original, e passa por uma entidade ser responsável. Essa descentralização é caracterizada pelo surgimento de uma nova pessoa jurídica. Então, autarquias, fundações públicas e as empresas estatais, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas, esses caras têm personalidade jurídica própria. Isso vai ficar muito claro para você quando você estudar cada um deles de forma específica. Mas eles possuem personalidade jurídica própria. Beleza? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você enxergue o seguinte: a partir do momento que você tem uma nova pessoa jurídica, essa pessoa vai ter autonomia de ação. Então, o fato de ter autonomia de ação significa que ela vai receber a atribuição e vai conduzir essa atribuição da forma que ela achar que deve. Ah, mas peraí, o titular inicial não era a administração direta? Era, não é mais. Quando ocorre a descentralização, ocorre o que a gente chama de transferência de titularidade. Então, a União não é mais, entre aspas, a responsável pela Seguridade Social. Agora é o INSS. Então, nós temos a transferência de titularidade e de execução também. Então, quando você transfere para o INSS, a União fala assim, olha, lavo minhas mãos, resolve essa parada, executa como você quiser e conduz como você quiser. Tá beleza? Porém, por que eu estou falando isso? Porque muitas bancas gostam de fazer o seguinte joguinho. Olha, a partir do momento que você tem uma descentralização, a administração indireta fica vinculada à administração direta. Nunca. Não há vinculação. A palavra está errada. Não há hierarquia. A palavra está errada. Não há subordinação. Aliás, desculpa. Vinculação sim, perdão. Está vinculada não, está hierarquicamente. Agora sim, né? Não falei falar merda não para não atrapalhar você. A administração pública indireta está hierarquicamente relacionada. Não está. A administração direta não fica acima da indireta. Eles são entidades autônomas. Eles estão no mesmo patamar de importância. O que existe, agora sim, é uma vinculação. Então, não existe hierarquia, não existe subordinação. Existe vinculação. Por que vinculação? Quando você tem a vinculação, você diz que a administração direta pode fiscalizar a prestação pela administração, que também seria meio idiota, né? A administração direta fala assim, ó, INSS está contigo e deixa pra lá? Porque qualquer M que aconteceu no INSS, que não se resolver lá, vai cair nas costas da União. Porque ela, no final das contas, é a que está constitucionalmente determinada como responsável pela Seguridade Social, tá? Então, vinculação é a palavra. A pessoa da administração indireta ela se vincula ao ministério a qual a sua atividade principal está ligada. Logo, vai continuar vinculada à União, por exemplo, ou ao Estado, ou a uma prefeitura, se for uma secretaria, claro. Tá tranquilo? Então, quando você fala em descentralização, esquece hierarquia, porque não tem. A União não está acima do INSS, não manda no INSS, apesar de indicar, né, o diretor, mas não manda. Você não tem uma subordinação, então o INSS não tem que fazer o que a União manda, porque ele recebe autonomia para a ação. Tá? O nome disso é vinculação. Então toda vez que tem administração direta para indireta, nesse meio aqui nós vamos ter uma chamada vinculação entre as entidades. Tá beleza? Vinculou a administração direta, ela precisa apenas fiscalizar. Imagina que o INSS começa a querer entregar carta. Ele vai destoar da finalidade dele, concorda? E vai começar a oferecer a finalidade inicial dele de uma forma miserável, se você parar para pensar. Ele, quando estava especializado, já estava meio capengando, imagina se você permitir que ele comece a oferecer outras funções também. Aí vai dar M, né? Então o que acontece? A União chama o INSS e fala assim, queridão, quem te deixou fazer isso? Ah, que você... Ó, tô te avisando. Volta para sua atividade normal. Se você continuar querendo seguir esse lado, eu vou acabar contigo. Eu posso determinar sua extinção. Porque como eu te criei por lei, eu também posso te extinguir por lei. Então fica na tua, hein? Pega leve. Essa é a ideia, tá? Agora, nem sempre a administração pública ela quer constituir uma nova pessoa jurídica. Às vezes ela pode fazer o que a gente chama de desmembramento interno, reorganização interna. Ó, ela pode fazer um desmembramento dentro da mesma pessoa jurídica. Isso também vale para os entes da administração indireta. Eles também podem fazer esse desmembramento, caso eles queiram. Não, o que você está querendo dizer com desmembramento? É o seguinte,
Você tem uma pessoa jurídica e ela continua sendo a pessoa jurídica. Ao invés de você pegar essa pessoa e instituir outra, você pega essa pessoa e desmembra para poder oferecer melhor o serviço. Te dar um exemplo. Imagina que o governo federal tivesse que oferecer todos os serviços de forma direta para você e ele responsável por tudo. Ah, cara, na boa, o presidente da República ou o chefe da Casa Civil, esse pessoal não tem cabeça para isso. Então o que ele faz? Ele pega o governo e distribui em ministérios, colocando ali pessoas capacitadas, aptas a conduzir aquela função. Percebeu? Então qual é a ideia aqui? E ao invés de eu ter uma criação de uma pessoa jurídica, eu pego a pessoa jurídica que já existe e apenas faço um desmembramento. O que eu vou fazer aqui é criar unidades para poder atuar em nome da pessoa jurídica inicial, porém, sem essa autonomia que uma nova pessoa jurídica teria. Porque quando você tem, vamos lá, o governo dividido em ministérios da saúde, Ministério da Economia, Ministério do X, Ministério do Y, esses caras aqui, eles vão conduzir a sua pasta, mas sempre seguindo o que a União, nesse caso de ministérios, ou o Estado, quando for ministério estadual, estiver dizendo. Então, isso daqui a gente chama de desconcentração. Toda vez que você tem um desmembramento interno, a gente tem o que a gente chama de desconcentração. Qual é a grande característica da desconcentração? Não há criação de uma nova pessoa jurídica. Tá? O que tem aqui, a frase é essa para sua prova, é um desmembramento feito dentro da mesma pessoa jurídica. Então vamos devagar. Dalmo, INSS. Tudo que você precisar resolver de seguridade, você tem que ir lá na sede do INSS? Só tem um INSS no Brasil? Não. Cada cidade tem um posto de atendimento do INSS, concorda? Mas esse posto de atendimento, ele age por conta própria? Ele não tem que seguir as ordens do INSS, do ponto central? Perfeito. A ideia, eu quero que você entenda, é o seguinte. Se você entrar num posto de atendimento do INSS na sua cidade e for para outra, você vai ver que até o layout deles é o mesmo. Por quê? Porque tudo vem de uma entidade maior. Essa entidade maior é a própria pessoa jurídica. Então, já que essa técnica desconcentração não cria a nova pessoa, não traz ali uma autonomia independente, o que ele está fazendo é só uma reorganização interna, tanto a administração direta quanto indireta podem fazê-lo. Não tem problema nenhum. Vamos dar outro exemplo? Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que atua na área financeira, explora uma atividade econômica. Beleza? Tranquilo. Aí o Banco do Brasil tem um. Eu preciso ir lá no Rio de Janeiro para ir lá na primeira sede? Não. O que eu vou fazer é constituir várias agências do Banco do Brasil. Agora, vai na agência da sua cidade, os produtos oferecidos são os mesmos, o atendimento que o gerente tem que dar é o mesmo, as regras são as mesmas, porque tudo vem de uma pessoa só, Banco do Brasil. Se você notar, tudo é o Banco do Brasil. Então você nunca pensa assim, eu vou na agência do Banco do Brasil para dizer que é uma pessoa única. Você diz, eu vou lá no Banco do Brasil, né? Eu vou ali no Banco do Brasil, vou ali na Receita Federal, vou ali no INSS. Então entenda que quando você tem esse desmembramento, eu vou na secretaria tal, você está indo na prefeitura. Só que você está indo numa pasta específica de trabalho. Quando você tem um desmembramento, que não há criação de pessoa jurídica, você tem automaticamente a chamada desconcentração. Então, a grande coisa que eu preciso que você leve para a prova, deixa eu esquematizar aqui para você, porque nós vamos fazer um trabalho mais aprofundado, não se preocupe. Mas eu queria que você enxergasse o seguinte. Toda vez que falar em descentralização, você vai puxar esse ezinho aqui, de descentralizar, e você vai falar que é a criação de uma entidade ou de um ente público. Ou seja, eu tenho nova pessoa jurídica. Só pode acontecer da administração direta para indireta, perfeito? Agora, se ele falar para você numa coisinha chamada desconcentração, vou colocar aqui porque eu ia colocar um em cima do outro, mas eu acabei desorganizando tudo, né? Você vai pegar esse ozinho aqui, essa letra O aqui, e vai fazer órgão. Porque quando você tem desmembramento, quando você não cria uma nova pessoa jurídica, o que você está criando é um órgão público. E a desconcentração pode ser feita tanto pela administração direta quanto pela administração indireta. O INSS precisa de autorização da União para fazer isso? Não.
Lembre-se que o INSS tem autonomia de ação. Então, se ele quiser desconcentrar, fica à vontade. Faz o desmembramento. Eu não preciso pedir autorização para o ente original. Eu vou ser fiscalizado. O cara vai estar olhando ali. Essa fiscalização a gente chama de controle finalístico, supervisão ministerial, tutela administrativa, chame como quiser. Eu vou estar de olho, mas eu não posso me meter. Então, o Banco do Brasil resolveu fechar a agência da minha cidade. Cara, a opção veio do ente maior, da pessoa jurídica Banco do Brasil. Ela que instituiu a ideia de acabar com aquela agência e colocar em outro lugar. Isso é problema dele, porque a desconcentração é isso, é você pegar, é como se fosse uma empresa, que você cria departamento jurídico, departamento financeiro, departamento, sabe? Então a ideia é que a desconcentração permite um melhor atendimento ao público. Tanto a administração direta quanto indireta podem fazer isso, beleza? Descentralização é para melhor atender às demandas constitucionais, e aí só a direta pode instituir a descentralização por entidade da administração indireta, perfeito? Pode dar uma legal, tu for de um tal de órgão público. A gente estuda isso? Sim, teremos uma aula específica para falar sobre isso, tá? Nessa aula, a minha visão era te falar o quê? O que é a organização administrativa, quem é ela, o que ela compõe, quais são as entidades e órgãos que compõem. Visto isso, aí você pode aprofundar um pouco mais no assunto, beleza? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade.